Papo agora ao vivo, em áudio e vídeo, com a vereadora de Cicero Dantas, Thalita Leila, a líder do PSD na Câmara Municipal. Tudo bom por aí, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Romário. Boa tarde, Isabela. Todos os ouvintes aí da nossa querida amiga de fé, a Rádio Regional. Uma grande alegria esse convite para esse bate-papo aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Obrigado pela disponibilidade, viu? Vereadora, seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Cicero Dantas, vem se destacando nos seus discursos, lá na tribuna da casa. Queria saber, até esse momento, 6 de março, até esse momento, quais foram os principais desafios enfrentados até agora? Ô, Romário, obrigado pelo elogio, né, de que vem me destacando nos discursos. Não é fácil, né, fazer uso daquele espaço de forma tão breve, um tempo para discutir temáticas que mereciam mais tempo, inclusive, para fazer aquelas discussões, porque são temáticas complexas, né? Que a gente tem um poder ali imenso enquanto casa legislativa para melhorar a vida da população. Então, o maior desafio nesse primeiro mandato, como você falou, eu vejo o fato de ser opositora no município, né? Eu vejo como um grande desafio nesse sentido, onde tudo acaba sendo mais difícil para aquele que é opositor, né? Então, eu acho que esse tem sido o maior desafio. Recentemente fui cobrada, por exemplo, né? De dizer assim, mas não vi nenhum projeto sendo aprovado ainda, seu, como se fosse fácil a aprovação de um projeto, tendo em vista que nós somos minoria na Câmara, né? Mas não é por falta de propositura, a gente está aí tentando colocar as indicações, os projetos, mas a gente sabe que até as aprovações vão ser muito difíceis, que eles só vão realmente aprovar aquilo que eles não tiverem realmente como negar, porque eles sabem que a população vai cair em cima, como é o fato dessa resolução, né, do projeto de resolução 04/2025, que foi um dos motivos ao qual vocês me chamaram para a gente estar aqui discutindo no dia de hoje, né, que é de obrigar o município, obrigar a nossa Câmara Legislativa a ter um intérprete de Libras nas sessões, nos eventos oficiais da nossa querida Câmara, para que as pessoas que têm deficiências auditivas, elas possam fazer ali a interpretação e possam também estar a parte do que está sendo discutido, né? Então, é uma forma de acessibilizar esse conhecimento às pessoas e tornar o espaço, de fato, mais inclusivo. Exatamente, buscando aí acessibilidade e inclusão. Então, vereadora, já que a senhora tocou nesse assunto, em que pé está essa proposição feita por você? A propositura foi apresentada, né, na sessão, se eu não estiver enganado, do dia 16, né, não lembro aqui qual era a sessão ordinária, e aí ficou de ser encaminhada às comissões, né, o projeto foi encaminhado, na verdade, às comissões, e aí a gente espera agora o parecer das comissões, tendo em vista ser um projeto curto, né, a gente já teve um tempo hábil aí, eu acredito que eles já puderam estar avaliando o texto, puderam estar sentando nesse sentido, e a partir daí do relatório, né, das comissões, o projeto volta de novo para a tribuna para ser votado, né, eu espero que seja nessa próxima sessão, eu já tive conversando também com o presidente Nininho, sentando inclusive com pessoas que possam estar fazendo esse trabalho, tendo em vista que não é um trabalho acessível, né? Ser intérprete tem que ter muito conhecimento, como a própria intérprete falou, para a gente em off, tem que estudar muito e tem que receber as temáticas, as pautas do dia de forma antecipada, tendo em vista que são leis, para que essa tradução, de fato, ela possa acontecer de forma literal e não venha ali gerar prejuízos nessa comunicação, né? Então, não é algo tão simples assim, mas eu acredito que teremos a aprovação dos nossos nobres vereadores, porque é uma temática urgente e necessária que até então não tinha sido pensada ainda no nosso município, e tenho certeza que vai realmente surtir muitos efeitos.
Nós estamos conversando com a vereadora Thalita Leila, do PSD, faz parte da bancada de oposição aqui em Cícero Dantas. Isabela Silva. Boa tarde, vereadora. Sábado, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E aproveitando o ensejo dessa data, quero saber o que podemos esperar em projetos, ações aqui no município voltados para a mulher. Muito bem, Isabela. Aproveitar e já deixar os parabéns antecipados, né, para todas as mulheres na sua pessoa. Quero aproveitar a sua presença para parabenizar todas as mulheres, dizer que nós precisamos de mais mulheres como você, que inspiram, que têm coragem de bater em temas que são extremamente espinhosos, extremamente delicados, porque são tabus sociais, mas que são necessários da gente falar, né? E aí eu tenho essa proposta realmente para o mês de março, Isabela, um desafio, né? Um desafio que eu espero que não seja só meu, mas que eu possa contar com você e com outras mulheres nesse sentido. Para que nesse mês de março, em cada sessão da Câmara, a gente pudesse protocolar algum projeto, alguma indicação, algo voltado para a mulher nesse sentido, né? Então, tem algumas propostas aí que eu não vou estar mencionando ainda, mas que eu vou estar protocolando na casa, agora nesse mês, porque a gente não pode ficar discutindo só o mês de março, o mês da mulher, como aquela questão das homenagens, dos parabéns. A gente precisa de mais ações efetivas, de fato, né? E a gente já tem um grande feito no município, né, que é a Secretaria da Mulher, que foi recém-criada, e a Procuradoria da Mulher também, que foi criada recentemente também pela Câmara, né? Acredito que nas próximas sessões também vão estar sendo apresentados os nomes das procuradoras, tendo em vista que só temos 2 mulheres vereadoras, né? Mas serão apresentadas ali quem será a procuradora-geral e quem será a procuradora adjunta, e alguma servidora da casa também, porque o regimento da proposta da lei, ela menciona 3 procuradoras. Então, a gente vai estar realmente recebendo essa indicação, né? Eu digo recebendo porque quem indica é a mesa, né? A mesa diretora que vai fazer essa indicação, e a gente espera que a mesa seja justa nesse sentido, que traga realmente uma representatividade importante na questão da procuradoria, para que seja realmente algo efetivo, né? A gente não quer mais coisa de oba-oba, nem de homenagens somente naquele dia, somente naquele mês, mas que durante todo o ano fiquem ridicularizando das nossas ações e de forma vexatória, muitas vezes, ou mesmo diminuindo ali as mulheres, né, de forma geral. Então, a gente precisa de ações efetivas, e eu estou aberta, enquanto vereadora representante, né, o vereador, ele não é aquele que pensa tudo, mas é aquele que representa o pensamento da população, para apresentar projetos voltados para as mulheres. E aí eu peço que me tragam, né, sugestões, conversem comigo nesse sentido, procurem para a gente conversar ou pessoalmente, ou mesmo ali no gabinete, né, fazer essa conversa no gabinete. Será uma grande honra poder receber cada uma de vocês para esse bate-papo. Vereadora, eu queria mudar de assunto um pouquinho para tratar de um caso que chamou a atenção. Você e seus colegas da oposição foram até o povoado Serra Grande no mês passado, para conferir como estão as obras da Academia da Saúde naquela localidade. E aí vocês apontaram algumas irregularidades. O vereador Guilherme chegou a dizer que boa parte do dinheiro já foi pago à empresa responsável pela execução da obra, mas, segundo ele, nem 20% da obra foi feita. O que você pode relatar para a gente sobre esse caso? Depois parece que o serviço já foi retomado. Conta para a gente o que vocês apuraram desse caso lá na Serra Grande. É uma obra que ela vem desde 2019, né, Romário? Na verdade, ela foi iniciada, digamos que ao lado direito ali daquele espaço, e ela ainda chegou a tomar um certo formato. Eu lembro que ainda teve algumas atividades físicas naquele espaço por algumas pessoas. Eu lembro de ter visto vídeos nesse sentido. Não sei se tinha profissionais direcionados, né, para fazer realmente aquelas atividades e tudo.
E aí, pouco tempo depois, eu não sei se não vingou a ideia, não sei se não tinham profissionais, não sei se realmente não tinham terminado o projeto, como foi que aconteceu. Até então não tinha tanta proximidade com a temática, né? Aí eu lembro que depois o pessoal da própria comunidade começou a saquear aquele espaço e começou a levar os materiais, eu não sei se materiais da obras em si, ou se materiais que estavam ali para a construção ainda. E aí começaram a fazer esse movimento. Pouco tempo depois, aquele espaço ele ficou inativo, né? Então, aí eles inventaram de fazer doações para moradores da localidade, então cederam terreno para moradores, a gente não está entrando nessa questão, e vieram com essa proposta de novo da Academia da Saúde, só que ao invés de reformular o que estava precisando ali, naquele mesmo espaço onde foi iniciado em 2019, foi feita uma nova proposta de construção ao lado esquerdo, né? Pensando aqui na minha logística aqui, né? E aí foi feita essa nova proposta, iniciou-se a obra, como o Guilherme colocou ali os dados, eu não estou aqui com os valores em mãos, mas, se eu não me engano, do valor de 2019, foi o que eu acompanhei posteriormente, era 125 mil, se eu não estiver enganada, e aí Guilherme trouxe os outros valores de 2024, e de como se essa obra tivesse realmente, assim, bem encaminhada, ou tivesse faltando ali seus 80% para ser concluída, um exemplo, né? Na convicção que o vice-presidente da casa chamou a gente para fazer a visita técnica no outro dia, eu achei que a obra já estava realmente a ponto de terminar, né? Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que a obra está no início do início, e que a empresa estaria retornando no dia 20, foi a informação que passaram para a gente, né? E segundo informações, realmente a empresa estava lá, tinha retomado essas obras. E aí, o que é que a gente está esperando agora? Que conclua a obra o quanto antes, né? Porque a gente sabe que obra de gestão pública costuma demorar a acontecer. Mas o que a gente não vai aceitar é que essa obra ela só venha a ser inaugurada em 2028, como muitas obras aconteceram aqui no nosso município, só são inauguradas em tempo eleitoral, né? Então, a gente precisa que essa obra seja inaugurada ainda esse ano, o quanto antes, e a gente está aqui para cobrar enquanto fiscalizadores que somos. E vale ressaltar, Romário e toda a comunidade, que a oposição às vezes fica com esse papel chato, né? Que é o papel de cobrar. Ninguém gosta de cobrar, a oposição também não gosta, mas é um papel extremamente necessário, porque se não tiver quem cobre, não vai ter quem execute muitas vezes. E os vereadores de situação precisam se atentar que eles também são fiscalizadores, né? E não estão aí para defender o gestor, eles não estão aí para ser advogado do gestor, eles estão aí para fiscalizar junto com a gente e fazer com que as obras realmente possam acontecer de forma imediata e que a população ela possa ter acesso àquele serviço que foi proposto. Como o Guilherme bem enfatizou, né, tendo em vista que os valores já foram pagos. Agora, o que a gente está esperando é realmente a obra pronta para que a população ela possa ter acesso, ela possa usufruir dessa e de tantas outras que a gente ainda tem pendente, né, no município. Até porque, como você colocou, vem desde 2019, né? Então tem bastante tempo. Ô, vereadora, vamos mudar de assunto aqui, vamos correr contra o tempo, eu sei que você tem um compromisso, então vamos adiantar aqui a nossa entrevista. Olha, eu tenho acompanhado alguns discursos, quando o tempo me permite, lá na tribuna da Câmara, e você tem dado algumas alfinetadas no vereador Abelardo Júnior, que é o atual vice-presidente da casa. E aí você tem demonstrado um certo incômodo com o comportamento dele enquanto você está discursando na tribuna. Ele chegou depois, em outro momento, rebateu, disse que trata todos os colegas de forma igualitária. Eu queria saber, vereadora, o que mais tem lhe incomodado em relação a isso? Bem, Romário, esse incômodo ele não é de hoje, né? Eu acho que quando eu me candidatei lá em 2020, esse incômodo já começou a existir.
e a tendência, infelizmente, foi piorar. Eu espero que de agora em diante, a partir dessas exposições que a gente está fazendo, que venha melhorar o convívio, né? O convívio, nesse sentido, a gente não tem muita turbulência na parte interna, mas quando se trata da parte externa, a forma que o vereador, que o nobre colega tem de expor algumas caras e bocas, alguns posicionamentos dele, não é de hoje que gera esse incômodo. De 2020, um tempo atrás, de quando eu fiz uma live falando sobre a importância do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Na mesma semana que eu fiz a provocação do tema, era próximo do ano eleitoral, ele foi lá, enquanto presidente da casa, e fez uma indicação do projeto de lei, ou seja, ele usurpou de uma ideia feminina em favor dele. Ele foi oportunista e machista, né, nesse sentido, de usurpar daquela ideia sem dar os créditos devidos de quem se tratava aquela ideia, que estava sendo levantada aquela temática de forma política e pública naquele momento, né, que era uma proposta da advogada Camila Matos, que está atuando na gestão hoje, está atuando na área da assistência social, e a gente foi fazer essa discussão e ele fez aquela famosa de roubada da ideia feminina ali para se vangloriar daquela temática até então. Depois, posteriormente, né, como presidente da casa, as questões dos silenciamentos, como vocês bem acompanharam, a população toda acompanhou, de março de 2023, enquanto suplente da casa, pedindo uso para falar sobre a questão dos agentes, das áreas descobertas de agente comunitário de saúde, ele colocou a votação aberta para que eu não tivesse o direito de fala, né, sendo um dos que votaram contrário, inclusive, e depois, nesse dia 7 de março, que era véspera do Dia das Mulheres, fez um discurso ali demagogo, que lugar de mulher, onde ela quiser, e aí fez aquela menção toda, né, mas estava silenciando uma suplente de vereadora por questões extremamente partidárias. E aí eu vim acompanhando o posicionamento dele em relação aos meus colegas de bancada, hoje colegas de bancada, até então eu, enquanto suplente, observava como ele destratava os meus colegas, né, de quantas vezes ele destratou o vereador Guilherme, de quantas vezes ele destratou o vereador Genilson, o vereador Afonso, né, no período, de como ele fazia deboche daquele lugar de poder que ele estava, que ele era presidente da casa, estava no lugar de mediação. E ele fazia mangação daquilo e desmerecia a crítica ou o lamento que os vereadores de oposição traziam. Certa vez o vereador Guilherme disse que na rua dele estava muito escuro, a praça, e aí o presidente, naquele período, ele usou a fala e disse assim: só se foi quando o senhor saiu de casa, vereador, porque agora à noite mesmo já me falaram que estão lá resolvendo. Veja, estavam resolvendo naquela hora, porque o vereador falou para que o vereador pagasse de mentiroso, né? Com o vereador Genilson não era de hoje também que ele fazia esse movimento, tendo em vista que eles disputam ali o mesmo reduto eleitoral, né? Ambos são do município do povoado de Caxias, um de Caxias, um do entroncamento de Caxias, tem aquela localidade da Serra Grande, Cansanção e tudo mais, então eles disputam em votos o mesmo reduto e por muitas vezes eles fez desmerecer o vereador Genilson, né? Então eu fui pegando essas pautas e isso foi me gerando esses incômodos. E quando eu chego na casa também, apesar dele demonstrar ali humildade, de dizer, não, vereadora, você está, no seu discurso de posse, ele disse que você está entrando por último, mas o seu voto tem o mesmo peso que o outro. Mas as pessoas começaram a me sinalizar isso de forma muito enfática, né? A gente está entrando agora na 5ª sessão, se eu não estiver enganada ainda. Mas todas as vezes que eu vou discursar, ele fica muito inquieto e muito impaciente. E isso diz o quanto é difícil para ele escutar uma mulher falar, escutar uma mulher se posicionar, né? E por muitas vezes essa mulher discordar dos pontos de vista dele, isso para ele gera muito incômodo. Então, eu quis expor nesse sentido, de entender que a gente precisa, de fato, de algumas métricas de convivência e de que hoje o presidente Nininho, ele está nesse lugar de manter a ordem, né? E que algumas medidas, elas vão precisar ser tomadas lá na frente se essa postura vier a continuar.
Vereadora, mas a senhora já chegou a conversar com ele, assim, de forma nos bastidores, em relação a isso, colocar essas questões, só vocês dois? A partir do momento que se tem uma disputa pública, Romário, eu acho que algumas conversas internas ficam mais delicadas, né, nesse sentido, porque a disputa já é pública, né? A partir do momento que um vereador se sente na autoridade ou no direito de fazer uma brincadeira, de dizer assim, ó, vereadora, coma pouco, porque a senhora vai ter que ir para a academia, em relação ao fato de eu ter ido de roupa de malhar, fazer o vídeo, né, da Academia da Saúde lá, ele está dizendo que ele não quer conversa individual, ele está dizendo que ele quer o debate público. Então, eu não estou aqui para fazer conversa individual, estou aqui para fazer o debate público, assim como ele tem me provocado. Vereadora, só para a gente fechar mesmo agora, eu queria saber a sua opinião acerca daquele projeto que está sendo articulado pelo vereador André Santana sobre a proibição de reeleição para presidentes da Câmara Municipal de Cícero Dantas. Porque o André está articulando, junto com o Abelardo Júnior, inclusive, que também tem manifestado apoio a essa proibição, e o Nininho de Nedito foi entrevistado aqui por nós da bancada do Jornal da Regional. Ele disse que sempre foi a favor da proibição da reeleição, mas ele se mostrou muito incomodado por apresentar esse projeto justamente agora, nesse momento, poucas semanas que ele está no comando da casa. Então ele demonstrou muito incômodo em relação a esse tema, mas diz que vota a favor se for colocado esse projeto em votação aí na Câmara. Como a oposição vem observando esse projeto, vereadora, essa medida que está sendo colocada para discussão? Como os próprios mesmo colocaram, né, para a imprensa local, meio que trata-se de um acordo político, né? E a oposição não está aqui para validar os acordos políticos da situação, até mesmo porque a gente não sabe como são feitos esses tipos de acordo, né? Então, o entendimento da oposição nesse sentido é que se esse projeto também fosse colocado em um outro momento, né, respeitando a questão do cronograma eleitoral, porque o regimento fala isso, eu não sei, não recordo aqui, Romário, agora eu não me preparei, não sabia que você ia discutir essa temática, mas o regimento diz que tem um período, né, para colocar esse tipo de intervenção, tendo em vista justamente isso, não ficar parecendo que é em virtude de candidato A ou candidato B, mas que seja numa próxima legislatura, no sentido de sem saber quem serão os próximos candidatos. Por exemplo, daqui a 2 anos, né, que eles coloquem o nome deles para a reeleição, como os acordos dele, que cumpram os acordos dele entre eles, a oposição se mantém como está, com o nosso candidato à presidência, né, que a gente votou ali, que no tempo era Guilherme, né, a gente se mantém dessa forma, até então, e aí eles façam a votação deles, posteriormente coloca o projeto e a gente está à disposição também para fazer a votação nesse sentido. Vereadora, mas a senhora acha interessante esse tipo de projeto? Sim, acho interessante, eu acho que a discussão, como o vereador André falou, acho que a discussão em si ela já é válida, né, porque a gente realmente precisa levantar essas discussões. Eu gosto da ideia da alternância de poder, gosto. Eu acho importantíssima ela, mas eu acho interessante também a questão da reeleição, no sentido de que tem pessoas, né, e cargos que a gente demora muito tempo para poder se adaptar àquela realidade, no sentido de entender a complexidade e compactuar e, digamos assim, tramitar aquilo da melhor forma possível, né? Então, tem essas duas nuances. Eu acho que a temática, ela é importante, ela é de relevância, é importante a gente debater, porém, eu acho que o momento realmente não foi oportuno, tendo em vista que se tratava de um acordo entre eles, que poderiam ser sanado sem a proposta de lei e, assim, colocada posteriormente para que a gente pudesse aprovar sem saber quem seriam os próximos candidatos. Vereadora Thalita Leila, PSD, um abraço para você, obrigado pela disponibilidade, viu, vereadora? Até uma próxima. Obrigada, Romário, obrigada, Isabela, continua à disposição de toda a população, um abraço. Abraço.